O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje o terceiro da série de 4 programas com o ilustre historiador e jornalista Sérgio da Costa Franco. Bacharel em Direito e graduado em História e Geografia pela URGS, fez carreira no Ministério Público e aposentou-se como Procurador de Justiça. Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, foi seu presidente de 1996 a 1998. Jornalista desde 1949, publica em diversos jornais, sendo também autor de vários livros, alguns reunindo crônicas, mas a maior parte dedicados à pesquisa histórica, principalmente à memória de Porto Alegre. O tema de hoje é o patrimônio cultural da capital gaúcha. Boa noite, Dr. Sérgio. É um prazer recebê-lo aqui para o nosso terceiro programa. Muito boa noite. Professor, nós temos, na década de 1970, já no espaço da universidade, novas remodelações. Nós temos a formação do Campus da Saúde, que já estava em andamento. No Campus Centro nós temos prédios da segunda geração dos prédios históricos, que são aqueles de matriz modernista, como o prédio da Reitoria, o prédio da Faculdade de Arquitetura. Universidade se expandindo e a cidade também se expandindo. Nós temos na década de 70 um momento também de remodelação do espaço urbano, que Porto Alegre vivencia, com a era do concreto a pleno vapor, com a construção das elevadas, dos túneis, dos viadutos, remodelação de praças, conjuntos habitacionais, expansão das vilas populares também que nós temos hoje. Muito da matriz que nós temos hoje como configuração, creio eu, de cidade. Nesse processo, o que nós ganhamos e o que nós perdemos, na sua opinião? Quais são os bônus e os ônus desse processo de modernização? Se é que há esse paralelo, né, que eu que estou propondo, enfim. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Eu acho muito difícil analisar isso. Como você disse, tem bônus e tem ônus, né? Toda a reformulação da cidade, todo melhoramento. O próprio Otávio Rocha é contestado hoje, quem diga, sufocou as classes populares, tirou o pobre, teve que sair do centro, etc. e tal, né? Mas isso é uma contingência das grandes cidades, sempre acontece isso, né? As cidades, o centro das cidades é supervalorizado, e daí o próprio mercado se incumbe de afastar as pessoas de menos poder aquisitivo, né? A cidade, o mal de Porto Alegre, talvez, não ter sabido conservar o seu patrimônio, proteger o patrimônio. A cidade perdeu muito da sua própria autoestima, por ter passado da liderança portuguesa para a liderança alemã. A herança portuguesa foi inteiramente abandonada. De certo momento, parece que por pouco que escapou de ser demolido o mercado central, porque foi derrubada a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que era uma igreja construída pelos escravos, né? Construída por uma irmandade de pretos, e derrubaram para fazer uma igreja modernosa ali, de gosto italiano. Não tinha nada a ver com as origens da Irmandade do Rosário, né? Demoliram a catedral, que era o templo de 1772, né? Iniciado em 1772, a igreja matriz lá.
Ficou o nome de Praça da Matriz até hoje, né? Mas a Matriz foi derrubada para fazerem essa catedral também de inspiração italiana, né? Quer dizer, a cidade perdeu a estima pelos valores lusos. Em certa altura é interessante ver, eu tenho um almanaque aí que era organizado pelo Guerreiro Lima, um luso brasileiro, né? E ele tem uma espécie de descrição da cidade. Se vê que ele não valorizava nada dos monumentos antigos, do que tivesse sabor lusitano. Tudo era casarão acachapado e tal coisa, né? Assim, não valorizava nada. Sabe, valorizava o quê? Aquelas coisas as construções do Widerspan, do arquiteto alemão, que foi que moldou o gosto porto-alegrense de determinada época, né? Então isso marcou a cidade. A cidade perdeu a autoestima, não soube conservar nada. Hoje é incrível a destruição. Hoje tu procuras alguma coisa que represente a cidade do século XVIII, não tem nada. Do princípio do século XIX ainda pode ter alguma coisa, mas não tem mais nada, não. Agora, porque surgiu muito tardiamente a preocupação de preservação do patrimônio, de conservar certas casas, que são nem tem grande valor arquitetônico nem nada, mas são símbolos e ícones de uma época, não? Quais matrizes arquitetônicas nós podemos identificar, no geral, em Porto Alegre ao longo dessa existência, em termos de patrimônio edificado das edificações? Bom, o primeiro painel da cidade, vamos dizer, é estritamente luso açoriano. Eu não conheço os Açores, mas deve ter alguma coisa de Açores, pelo menos nas casinhas pequenas, as casinhas de porta-janela que nós temos aqui, né? Essas eram certamente de inspiração açoriana, porque os açorianos eram muito pobres, não tinham condições de deixar nada de grandes construções, né? E o senhor comentou, inclusive, que eles acabaram não ficando aqui. Então, em grande parte não ficaram por aqui, né? Agora, depois a cidade é marcadamente alemã. Isso, um livro que eu publiquei, organizei, sobre os viajantes olham Porto Alegre, a seleção de textos de viajantes que vieram a Porto Alegre, sobretudo alemães. Eles chegavam aqui e se encantavam. A cidade era uma cidade alemã, eles se achavam em casa. Começa por um fator econômico. Os alemães ficaram os senhores da indústria, né? A indústria de Porto Alegre nasceu basicamente pelos alemães, através dos alemães. E isso formou-se a classe mais rica, mais bem situada na sociedade, tanto no comércio como na indústria. E eles deixaram uma fase marcante na história da cidade, né? Isso se reflete em construções, nos arquitetos claro, radicados aqui. Bem, os italianos influíram menos nesse aspecto de arquitetura. Eles não deixaram agora o gosto das catedrais, das igrejas, etc. Isso aí foi. Aí entrou muito o gosto italiano. As sedes dos cursos da URGS, os prédios, refletiam essa tradição, a força, o poder, a imponência desses cursos? Qual era a mensagem que você queria passar? Prédio da Faculdade de Direito, o Instituto Parobé. É um momento de certa euforia política do Estado. Aqueles líderes do PRR se propunham até, em 1930, falavam em rio-grandencizar o Brasil, como se o Estado, o Rio Grande, pudesse ser um exemplo de progresso e de esclarecimento. Era um pouco de pretensão deles. E na mesma época, São Paulo estava léguas na frente, já tinha
estava disparando no progresso. Tinha sido até muito parelha o desenvolvimento de São Paulo com Porto Alegre no princípio do século XX. O Rio Grande do Sul e chegava perto de São Paulo, mas no curso do século XX São Paulo disparou por uma série de razões que não vou entrar aqui, mas independente disso, os homens do Partido Republicano, sobretudo no período do Borges de Medeiros, acreditavam muito na grandeza do Estado, na supremacia do Estado em relação aos demais, etc. E isso se refletiu talvez no luxo das escolas superiores, né? O senhor poderia citar alguns exemplos de prédios ou locais que certamente hoje seriam considerados patrimônio da cidade em termos de sua importância cultural e que foram destruídos? A Catedral, a antiga Matriz, né, era um prédio dos mais antigos da cidade, do século XVIII, parece que começado já no ano da fundação, 1772, e concluído mais tarde. Da construção daquela época resta apenas a Assembleia Velha, cujo andar térreo, não o prédio todo, o prédio sobrado foi construído já em 1860, mas o prédio térreo era a junta da Real Fazenda no século XVIII. É a única construção sobrevivente do século XVIII, é o andar térreo da velha Assembleia, que está lá na Praça da Matriz. Bom, mas demoliram a Igreja do Rosário, que era, evidentemente, uma peça que devia ter sido conservada. Dr. Sérgio, é possível nós termos uma relação mais harmônica entre progresso, crescimento da cidade e a preservação do passado? Acho que isso é possível. É possível e hoje nós chegamos, eu acho, a esse ponto. Hoje há um respeito maior pelas construções do passado, pelo patrimônio histórico. Então. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou um saudosista, não desses que querem conservar tudo só porque é velho, porque é antigo e tal. Não, isso não é motivo. O bem para ser preservado tem que ter alguma relação forte com a cidade, com a sua vida espiritual ou material, né? E também não é evidente que não é tudo. A cidade, o progresso exige transformações, exige determinadas coisas que se diriam atentados e tal. Mas inclusive, por exemplo, a verticalização, que é criticada por muitos e tal, a proliferação de edifícios altos, essa coisa. Acho que isso é uma contingência até da expansão da cidade. A cidade, se não fosse o edifício alto, se não fosse vivermos empilhados, onde é que nós estávamos morando nessa altura? Estagnaria. Né? Se toda uma cidade de casas térreas, nós estávamos no Itapuã. A cidade tinha adquirido uma extensão desmedida. Ela já está com uma extensão grande. Quem mora lá na Vila Ipiranga, coisa leva 1 hora para chegar no centro, né? Isso não é razoável. Esforçou. Inclusive o fator maior é a valorização dos terrenos próximos ao centro, foram se valorizando, e daí surgiu a necessidade do empilhamento. Bom, então vamos continuar conversando no próximo programa. Boa noite, Dr. Sérgio. Boa noite. Apresentamos hoje a terceira da série de 4 entrevistas com o ilustre historiador e jornalista Sérgio da Costa Franco. O tema de hoje foi o patrimônio cultural de Porto Alegre. Na próxima semana falaremos sobre as memórias de Costa Franco, da capital gaúcha. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal.
Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistóricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e mesa de áudio de Jefferson Gomes e edição de Alexandre Costa. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!